Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 11 de maio de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. O vinho novo deve ser posto em odres novos, porque assim tudo se conservará. E não há quem, bebendo vinho velho, prefira o novo, pois que diz o velho é melhor. Lucas 5, 38 a 39. Sugestão para a sua prece diária. Prece rogando a Deus o estímulo à prática da caridade. Reflexão. A pessoa deve amar o dever, não porque ele a preserve dos males da vida, dos quais a humanidade não pode esquivar-se, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Espírito Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos, nesse instante, buscar-nos mentalizar Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos, neste instante, rogar a Ti o estímulo à caridade, que consigamos desenvolver no nosso coração o amor, a fraternidade, a esperança, a bondade para com todos aqueles que estão ao nosso lado. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Muito bem, meus amigos, agora de manhã, em nossa casa espírita, nós teremos a evangelização com as crianças, com os jovens e com os adultos. Então, venha participar conosco deste grande momento, a festa do Evangelho. Teremos também o tratamento espiritual, teremos a campanha de fraternidade Alta de Souza e teremos a distribuição da sopa fraterna. Então, venha participar. Estamos todos de braços abertos para acolhê-los. No final da tarde, às 4h30, nós teremos a Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Então, todos aqueles que já estão estudando conosco, você quer conhecer o Espiritismo? Olha, se programe. Nós vamos iniciar em agosto. Então, olha, vai se programando, coloca aí na sua agenda, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo João. Então, novamente, Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Quem segue? Há crentes que, se não esquivam às imposições do culto exterior, reclamam a genuflexão e o público trovejante de momento a momento. Preferem outros o comentário leviano acerca das atividades gerais da fé religiosa, confiando-se a querelas inúteis ou barateando os recursos divinos. A multidão dos seguidores desse tipo costuma declarar que as atitudes externas e as discussões doentias representam para ela sacrossanto dever. Contudo, tão logo surgem inesperados golpes do sofrimento ou da experiência na estrada vulgar, precipita-se em sombrio desespero, recolhendo-se em abismos sem esperança.
Nessas horas cinzentas, os aprendizes sentem-se abandonados e oprimidos, mostrando a insuficiência interna. Muitos se fazem relaxados nas obrigações, afirmando-se desprotegidos de Jesus ou esquecidos do céu. Isso ocorre, porém, porque não ouviram a revelação divina, qual se faz necessário. O Mestre não prometeu claridade à senda dos que apenas falam e creem. Assinou, no entanto, real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Nesse passo, é importante considerar que Jesus não se reporta à lâmpada de natureza física, cujas irradiações ferem os olhos orgânicos. Assegurou a doação de luz da vida. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo não encontrará tempo a gastar com exames particulares de nuvens negras e espessas, porque sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Quando fizeres, pois, o costumeiro balanço de tua fé, repara com honestidade imparcial se estás falando apenas do Cristo ou se procura seguir-lhe os passos no caminho comum. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 146, e também na obra Harmonização, da editora GEEM, capítulo Quem Siga. Meus amigos, é muito importante a gente avaliar como que está a nossa conduta, nossa programação com os ensinos de Jesus. Porque nós, às vezes, reclamamos de muitas questões, porque nós ainda somos bastante rudimentares na nossa prática do Evangelho. Às vezes, nós temos um discurso sobre Jesus, mas a gente não tem a vivência de Jesus. Nós não estamos praticando o Evangelho de Jesus. Veja o que o Emmanuel diz aqui no final dessa mensagem. Quando fizeres o costumeiro balanço de tua fé, repara, com honestidade imparcial, se estás falando apenas do Cristo ou se procura seguir os passos no caminho comum. Então, o convite aqui é a gente sair dos discursos, fazer com que o conhecimento que nós temos de Jesus passe pela transformação, né? Pela reforma íntima, pela prática da caridade, pelo acolhimento, pela vivência do Evangelho de Jesus, e não só num discurso, que a gente fique com ele agradável ali para nós a princípio, até que a gente é compelido a sair do nosso casulo e viver o Evangelho de Jesus. Porque quando a gente está discursando sobre Jesus, é uma questão. Quando a gente se dispõe a viver Jesus, é outra questão. Porque quem vive, quem segue Jesus, tem a luz. Quem não segue Jesus não tem luz. Aquele que discursa sobre Jesus não tem luz, porque não tem a vivência. Ele tem só o discurso. E às vezes pode levar pessoas às lágrimas, comover pessoas, mas não consegue fazer com que as pessoas de fato vivem Jesus. Eu, sendo pregador, por exemplo, tenho só o discurso. Como que eu vou conseguir convencer o meu companheiro
da importância da prática da caridade? Como que eu vou convencer que eu tenho que sair do meu mundo íntimo e entrar no mundo íntimo da outra pessoa? Eu tenho que ir lá no ambiente que ele está vivendo. É complexo, né? Às vezes, o máximo que a gente consegue avançar é levar uma cesta básica para a pessoa, mas a gente não vai nem ter a convivência com a pessoa. Então, essa é a nossa dificuldade de viver o Evangelho, porque a gente não quer se envolver. Então, às vezes, nós somos compelidos, a humanidade é compelida, está lá no livro dos Espíritos, né? Nós somos compelidos à prática da caridade. Sempre quando há desastres, quando há enchentes, secas, guerras ou diversas outras situações que traz grande comoção, aí isso vai provocar no nosso íntimo que a gente também faça parte desse processo. Então a gente faz, o Evangelho faz a gente sair de nós mesmos e trabalhar na prática da caridade. Para muitos, aparentemente, transmite para a gente uma facilidade disso, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, né? E pessoas que saíram dos seus casulos, que saíram dos seus discursos do Evangelho e foi, de fato, viver o Evangelho do Cristo lá no meio das pessoas, né? Então, ser luz nesses ambientes. Então, é isso que nós somos convidados também a sermos luz, porque é fácil a gente estar numa superfície que nos dá guarida. Agora, quando a gente entra dentro da situação, é que é mais complexa para a gente, né? Então, se a gente não tiver essa base do Evangelho do Cristo, a gente não consegue avançar. E a gente vai ver que Jesus esteve nesses ambientes. Até ontem a gente estava conversando sobre isso, que Jesus, sempre quando ele ia para o templo, ele não era bem acolhido, né? Mas quando ele estava no meio das pessoas leprosas, né, das prostitutas, dos pescadores, dos obsediados, né? Então é ali que ele estava bem, porque era um grupo que recebia e dava também sustentação. Então é isso que Jesus mostra para nós. E quando a gente vai lendo as obras de Chico, por exemplo, Boa Nova, de Humberto de Campos, Jesus no Lar, de Neio Lúcio, a gente vai percebendo que os discípulos não eram santos. Eles foram construindo a santidade na vivência com Jesus. Então, assim como nós que temos tantas coisinhas íntimas para serem aparadas, né? Serem retiradas da gente. Então, conforme a gente vai convivendo com Jesus, a gente vai aparando essas arestas também, tá bom? Vamos parar por aqui, vamos fazer prece. Só lembrando aos amigos que nós estamos divulgando no YouTube os capítulos do livro Maria de Nazaré. Então, nós enviamos o capítulo que fala do prefácio, né, aliás, do primeiro capítulo de Maria, né, falando um pouquinho sobre Maria, e no dia 10, isso foi dia 10, no dia 15 nós vamos ter outro lançamento do capítulo, tá? Então, a cada 5 dias a gente vai estar lançando um capítulo, tá bom? Então, vamos fazer prece. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, que possamos segui-lo, que possamos sentir a tua presença, sentir a tua luz, que nos leva a modificações íntimas, a transformações pessoais, que nos impulsiona
para a prática da caridade, a prática do amor, a esperança, a fé. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.